prazer muito grande estar convosco aqui na cidade de Canarana, adorando ao Senhor e, ao mesmo tempo, na responsabilidade de trazermos a palavra do Senhor para os nossos irmãos. Queridos, eu pensei em algumas palavras no decurso dessa semana. Algumas coisas vieram à nossa mente, mas nós deixamos que aquilo que soprasse mais forte fosse aquilo que fosse o alvo da nossa meditação aqui nessa noite. Dessa forma, nós fomos canalizados pelo Espírito Santo de Deus para o capítulo de número 13 do segundo livro de Crônicas. Capítulo 13 do segundo livro de Crônicas, nós vamos fazer uma leitura razoavelmente longa. Enquanto os irmãos encontram, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Carlos. Essa simpatia, elegância, inspira paz esse pastor. Acho que eu vou ficar por aqui, vou congregar com ele. Muito bom. Deus abençoe os obreiros, cada irmão que coopera, colabora com a obra do Senhor. Deus abençoe ricamente a igreja do Senhor aqui neste lugar. Ao mesmo tempo que, enquanto os irmãos encontram, quem não encontrou ainda, diga amém. Quem não encontrou, diga eu serei o primeiro a chegar na próxima EBD. Todos encontraram então. Nós queremos justificar, a minha esposa deveria estar comigo aqui hoje, mas não deu por questão de trabalho. Então ela não teve como fazer a permuta, estava certa, mas na última hora não deu para executar a permuta. De maneira que Deus é maravilhoso, Ele sabe todas as coisas e nos resta apenas render graças a Ele por tudo. Capítulo de número 13 de 1 Crônicas, versículo de número 5. Nós iremos ler 1 Crônicas 13, versículo de número 5. Iremos fazer algumas pausas no texto e iremos ler também no capítulo de número 15, na sequência, o versículo de número 16 e posteriormente capítulo 16, versículo de número 5. Estamos vindo aí de uma sequência de aulas, a gente dá aula teológica em algumas cidades e às vezes fica puxado, mas o Espírito Santo de Deus é quem nos capacita. Amém? Queridos, vamos ler o texto sagrado. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu de Balaá e dali a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre o carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aior guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com toda a sua força, em cânticos, com harpas e alaúdes, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu a mão Uzá para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Capítulo 15, versículo de número 16. Disse Davi aos príncipes dos levitas, que constituíssem
a seus irmãos, os cantores, com os instrumentos de músicas e com alaúdes e com harpas e símbolos, para que fizessem se ouvir, levantando a voz com alegria. Versículo de número 15. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros, como Moisés lhe tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com varas que tinham sobre si. Capítulo 16, versículo de número 5. Era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo, e depois dele Jeiel, o Seminarote, e Jeiel e Matatias, e Eliabe e Benaia, e Obed-edom, e Jeiel com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Amém. Pode sentar, não deixando de dar glória a Deus, é claro. Queridos irmãos, é um texto histórico ao mesmo tempo que um texto direcional. Eu, quando soube que aqui era uma EBO, uma escola bíblica de obreiro, muito embora amanhã seja a temática mais específica, nós começamos a pensar algo nesse sentido. Começamos a pensar algo que se encaixasse na perspectiva de uma escola de obreiros, ainda que fosse uma reflexão, uma mensagem pregada. Dessa feita, eu pensei ali no Atos dos Apóstolos, desde o capítulo 6 ao capítulo de número 9, desde a separação dos primeiros diáconos até a própria separação daqueles que iriam, segundo a voz do Espírito Santo de Deus, anunciar as mensagens do Evangelho, querigma de Deus, para as nações vizinhas. Pensei por vários textos, como também pensei carta a Filemon, onde Paulo vai dar diretrizes no tocante a como o obreiro deve se portar na obra do Senhor, de maneira que o Evangelho seja elucidado através da vida dele, e através da vida dele haja luz nas nações. Poderíamos também falar do capítulo 1 da primeira carta a Timóteo, bem como do capítulo 4 e assim por diante. Mas o que veio na minha mente, como já havia falado nessa noite, ao meu coração de maneira inspirada, foi esta palavra. É um texto histórico, todavia é um texto que vai nos dar alguns direcionamentos no tocante aos padrões de uma vida espiritual. O que percebemos nesse texto aqui são evidências lógicas que nos levam a respeitar princípios de Deus. Todo princípio de Deus não muda, qualquer que seja a outra, questões culturais e questões morais até mudam, mas princípios de Deus são irrevogáveis e princípios de Deus não mudam. E o que nós aprendemos nesse texto e que salta diante de nós, na leitura desse texto, são alguns princípios básicos que inevitavelmente nos levam a uma vida saudável, uma vida de maturidade na presença do Senhor, que nos conduza a vitórias inevitáveis. De maneira que quando começa o texto começa com uma atitude nobre do rei que há pouco tempo ascende ao trono. Davi ascende ao trono de Israel, depois de ser aclamado em Hebrom e de ser reconhecido lá na cidade de Samaria, perante todo o povo da nação de Israel, pois Samaria até então era a capital. Depois de ser aclamado diante de todo o povo, a primeira coisa que o rei Davi vai fazer é uma reunião com os príncipes da nação de Israel. Esta reunião, ela tem uma temática lógica, e a temática lógica da reunião com os príncipes da nação de Israel é que eles, juntamente com o rei Davi, voltem até a fronteira de Hebrom e tragam de volta para o centro da cidade, para onde está a tenda do tabernáculo, a arca da aliança. Deixa-me dizer algumas coisas para os irmãos aqui no contexto desse texto, porque nós precisamos nos posicionar dentro do contexto histórico desse texto. Vale a pena lembrar que a arca da aliança, que é símbolo da presença de Deus na terra, sempre foi o direcionamento da nação de Israel e sempre foi o alvo central da adoração daqueles que se predispunham a adorar o nome do Senhor. De maneira que esta arca, ela tem uma simbologia aguda dentro da nação de Israel. A arca da aliança é um dos elementos simbólicos mais importantes da nação de Israel.
Para que os irmãos entendam, esta arca, em muitos momentos e em muitas batalhas, ela guiou o povo na frente das batalhas, e Deus deu vitória ao seu povo, por manifestação da sua graça, em evidência da aliança feita com o povo, na presença da arca no campo de batalha. Mas nós devemos nos lembrar de uma batalha incomum, de uma batalha que não foi uma batalha de júbilo, uma batalha de vitória, mas uma batalha que se deu de maneira trágica. Você deve se lembrar uma batalha que se dá em um período de transitoriedade entre o período dos juízes e o período dos reis de Israel, aonde quem está na regência da nação, na responsabilidade espiritual, é o sacerdote Eli. E a Bíblia evidencia nos primeiros capítulos de 1 Samuel que o sacerdote Eli não é aquele que tem um coração devoto a adorar o nome do Senhor. O sacerdote Eli não tem voluntariedade em buscar a presença de Deus. Nós não percebemos no sacerdote Eli um sacerdote piedoso e que se volta para sacrificar ao nome do Senhor. Desta feita, quando os filisteus, que sempre foram inimigos ferrenhos da nação de Israel, pleiteiam uma batalha contra eles, o sacerdote Eli pega a arca da aliança, que fora muitas vezes utilizada em batalhas, direcionando o povo para a batalha e evidenciando da dependência de Deus para aqueles que iam para a batalha. O sacerdote ali bota a arca na frente do povo, manda os seus filhos conduzirem a batalha e fica esperando o resultado da mesma. Como nós sabemos, a palavra do Senhor, ou seja, a presença do Senhor, não é amuleto de sorte. A presença do Senhor não é nenhum tipo de amuleto que venha trazer de maneira involuntária vitória para aqueles que simplesmente apenas falam da boca para fora. Não é. Quando o sacerdote Eli, ele vai conduzir a batalha e vai botar a arca do Senhor na frente, ele espera que algo aconteça, mas o coração dele está distante da presença do Senhor. E o que é que acontece? A batalha é terrível e os filhos de Israel são vencidos, correm para os montes, desbaratinado é o exército de Israel, cai e tombam os filhos do próprio sacerdote no campo de batalha, e a notícia trágica chega até o sacerdote, de maneira que o susto é tremendo, que ele cai, quebra o pescoço, e a arca do Senhor, de maneira vergonhosa, é levada para dentro da nação dos filisteus. Lá na nação dos filisteus, a arca é depositada no templo de Dagom, e ali fica por um período. Vale a pena lembrar que a arca foi depositada ali como abatimento moral para a nação de Israel, aos pés da maior entidade que havia dentro da nação dos filisteus. Mas Deus não deixa a sua presença cair por terra e nem sucumbir diante das intenções daqueles que não temem o nome do Senhor e que de repente queiram zombar da presença dele. Sabe o que acontece? No outro dia, quando os sacerdotes entram no templo de Dagom, Deus está caído diante da arca. É Deus dizendo: a minha presença é maior do que qualquer que seja a entidade, maior que seja a cultura da mesma, a minha presença sempre será maior. Os filisteus não se dão por vencidos, levantam o seu Deus, permanece a arca na presença. Quando eles voltam no outro dia, o seu Deus não só está prostrado diante da arca, mas os seus braços estão cortados. Na cultura judaica, braços cortados, queridos irmãos, braços na verdade é sinônimo de autoridade. Era Deus dizendo: não só a entidade de vocês está sem poder na minha presença, como não tem autoridade de ficar de pé diante de mim. Não bastasse isso, a presença da arca na nação dos filisteus, que não temem o nome do Senhor, ao invés de trazer benefício, razão pela qual ela veio à existência, na verdade começa a ferir de úlceras todos aqueles que habitam aquela nação, até que eles não aguentam mais a mão do Senhor pesada sobre eles. E em um determinado momento da história, eles despedem a arca da aliança do Senhor nosso Deus, para que ela volte novamente para a cidade ou a região de Judá. E aí acontece algo interessante. Eles preparam um carro de boi novo, colocam a arca sobre os carros de boi e despedem a arca para que volte para a região de Judá. A arca vai até a fronteira de Judá, precisamente na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim. Diga comigo, Kiriat Jearim. Irmãos, eu vou dar vários dados aqui, se eu ficar muito rápido, porque eu tenho uma tendência natural
de acelerar. Se eu acelerar demais, os irmãos, alguém do meio aí faz assim, ó. Porque eu vou dar alguns dados daqui a pouco, algumas referências teológicas dentro do contexto. Amém? Então, fique tranquilo, fique à vontade. Levanta a mão se você perceber que a coisa andou demais e que você não pegou. Tá certo? Estamos combinados? Amém. Muito bem. Então, a arca está na casa de Abinadab, na fronteira dos filisteus com Hebrom. E ali a arca fica por um período. Para que os irmãos tenham uma ideia, já foi levantado um rei sobre a nação de Israel, já foi ungido. A gosto do povo, a escolha do povo, já foi ungido um rei. Este rei fica 40 anos sobre a regência da nação de Israel. E em momento algum, acende no coração dele o desejo de trazer a arca para a cidade de Samaria, ou para onde está a tenda do tabernáculo. Em momento algum, acende este desejo no rei Saul. É por isso que nós percebemos logo que Deus rejeita este rei, por uma série de outras causas, mas também por essa. Deus sempre vai se voltar para quem tem coração quebrantado e contrito e espírito voluntário. E isso acontece quando Deus acha Davi louvando o nome dele no meio das ovelhas antes de ser conhecido. O fato é que quando Davi, depois dos 40 anos do reinado de Saul, ascende ao trono, a primeira coisa que Davi vai fazer é: nós não podemos deliberar, não podemos reger, não podemos dar diretrizes no sentido de gestão para a nação de Israel, sem que algo aconteça prioritariamente, sem que a presença do Senhor, que é evidenciado pela arca, esteja no nosso meio. Só vamos reger depois que a presença estiver. Obreiro do Senhor, só vale a pena estar trabalhando na obra do Senhor se a presença for prioridade. Se a presença não for prioridade, não tem garantia de sucesso. Por isso, nesta noite eu abro aspas para aplicar: busca a presença de Deus prioritariamente na sua vida, para que as demais coisas comecem a fluir. Diga comigo: o rei Davi tem foco. Foco é a capacidade de discernir dentre tantas prioridades uma maior. Mais uma vez, foco é a capacidade de eleger dentre tantas prioridades uma maior. Se você puder anotar, anote. Foco é a capacidade de eleger dentre tantas prioridades uma maior. Davi tinha foco. Tem pessoas, pastor Carlos, que diz que tem foco, mas tem tanta prioridade e não consegue eleger uma ordem de prioridade. Se você não consegue eleger uma ordem de prioridade, eu sinto muito, você não tem foco. E uma pessoa sem foco é uma pessoa que não tem direção, tem até velocidade. Eu gostaria que você anotasse isso também. A direção sempre será mais importante do que a velocidade. Amém? Oh, glória. A direção sempre será mais importante do que a velocidade. Para ter direção tem que ter foco. E o que é foco? A capacidade de discernir dentre tantas prioridades uma maior. Davi disse assim, ó: eu sei que tem muita coisa para resolver no reino, mas eu tenho uma prioridade maior, eu tenho um alvo maior. Eu preciso nesse momento tomar uma atitude que precede todas as outras. Que atitude é essa? Trazer novamente a arca do Senhor para a cidade de Samaria, ou para a região de Siló, aonde estava na época a tenda do tabernáculo. O fato é que quando Davi faz isso, ele faz uma reunião no capítulo, versículo de número 5 do capítulo de número 13. Ele chama os príncipes da nação de Israel e diz para eles: olha, nós vamos lá para Criat Jearim, nós vamos na casa de um certo homem, Abinadab, nas fronteiras com os filisteus, e nós vamos trazer novamente a arca do Senhor. Atitude boa, atitude interessante, boa intenção. Diga comigo: mas no reino de Deus não vale apenas ter boa intenção. Você vai ver isso já já na sequência do texto. Davi tem boa intenção e Davi prepara o cortejo, Davi prepara o exército, a pompa real, e eles vão até a casa de Abinadab. O texto diz que quando eles chegam na casa de Abinadab, você vai perceber a partir do versículo de número 6, que Davi ali chegando, prepara carro de boi novo, coloca a arca sobre a carro de boi novo, e o texto vai dizer: 2 jovens se predispõem, se voluntariam a conduzir os bois em direção à volta para a região da tenda do tabernáculo. O fato é que quando esse cortejo acontece, depois de tudo preparado,
quando chega na eira de Quidom, vai acontecer um fato inusitado, aonde Deus vai parar o processo para evidenciar que princípio deve ser respeitado. Portanto, não basta apenas ter boa vontade, predisposição, boa intenção. Tem que observar os princípios. Tem que observar princípios. O fato é que quando Davi chega neste lugar, na eira de Quidom, o texto bíblico vai dizer que os bois tropeçam. Diga comigo, tropeçam. Diga, os bois não caem. A arca também não cai. O texto diz que os bois tropeçam e a arca pende. Não diz que a arca cai. Mas alguém ali naquele momento estende a mão de maneira precavida do ponto de vista humano e segura a arca. E o que acontece? Acontece que naquele momento algo inesperado, trágico, acontece. O jovem morre fulminado no mesmo instante, cai no meio do vale. Davi para o cortejo porque não está entendendo o que está acontecendo, dá uma parada para avaliar, porque ele percebe que algo terrível aconteceu, a ira de Deus se acendeu e nós precisamos entender o que está acontecendo. Diga comigo nessa noite, na nomenclatura de Israel, não, só quem veio, pastor, eu acho que eu vou me embora. Só quem veio aqui para ouvir a palavra e para adorar e para entender os mistérios de Deus, só quem veio, repete comigo nessa noite. Amém? Oh, glória. Repete comigo nessa noite. Não adianta querer fazer a vontade de Deus, não observando os seus princípios. Não vai adiantar. Diga, tem que respeitar a palavra. Tem gente que tem boa intenção, mas se não respeitar a palavra, não adianta. Aí o que acontece? Davi faz uma avaliação do que está acontecendo. E nós precisamos apelar para a nomenclatura na cultura judaica, pois o nome denuncia a própria identidade da pessoa. Daí o nome Uzá quer dizer aquele que tem força em si só. Neste momento, nós aprendemos algo dentro do texto que vai nos evidenciar uma lição de vida para os nossos dias hoje. Uzá, aquele que tem força em si só, estende a mão para dar uma força na presença. Diga comigo, Deus, primeiro, não aceita a ajuda de ninguém. Deus não aceita a ajuda de ninguém. Diga, muito menos de alguém que confia em si mesmo, de alguém que tem força em si mesmo, de alguém que acha que pode por si mesmo. Deus não aceita, Deus não negocia, isso é princípio de Deus. Deus não aceita que haja, ou seja, adoração da parte de alguém que confia em si mesmo. Deus não aceita no meio da obra dele pessoas que confiam em si mesmo, que pensem que porque estão dando uma mãozinha, porque estão dando uma força, porque estão no meio de um processo de trabalho na obra do Senhor, e pensem que são fundamentais, que são centro, são peças fundamentais do processo. Se não tiverem, não vai acontecer, a presença não vai se manifestar, não vai voltar, não vai ter obra de Deus. Está enganado, está totalmente enganado. Sabe por quê? Porque a presença de Deus é maior do que tudo, e Deus escolhe não os capacitados, mas os que não são, para confundir os que são. O que acontece é que neste momento o jovem vai morrer, e Davi vai fazer uma avaliação, e ele para o processo de retorno da presença. Olha que coisa terrível. E Davi vai fazer uma indagação. Ele vai dizer assim, dessa forma eu não posso trazer a mim a arca, que é o símbolo da presença do Senhor nosso Deus. Eu não posso levar à cidade. Desta maneira nós precisamos parar para fazer uma avaliação. Diga comigo, sabedoria é a capacidade de discernir pensamentos, intenções e obras. Diga, sabedoria. O rei para de maneira sábia e vai fazer uma avaliação. E naquele momento ele para o cortejo e ele pega e despede a arca até a casa de um geteu que está ali perto. O nome dele é Obed-edom. Volta novamente para Jerusalém. Quando ele volta novamente para Jerusalém, ele passa um período em Jerusalém, e o versículo de número 14 vai dizer que a arca fica por 3 meses. Diga comigo, 3 meses. Diga, meses de bênção. Aleluia. O texto vai dizer no versículo 14 do capítulo 13, que por 3 meses a arca do Senhor abençoa, a presença do Senhor abençoa a casa de Obed-edom, a ponto da notícia chegar lá em Davi.
E aí, mais uma vez, nós apelamos para a nomenclatura na cultura judaica. Obed-Edom. Obed quer dizer aquele que está debaixo. E Edom, vermelho, do sangue. Aleluia. Por que a arca do Senhor faz valer a sua presença na casa de Obed-Edom? Porque o nome dele denuncia a sua identidade. Obed-Edom, aquele que está debaixo do sangue. A presença de Deus só vai fluir na sua essencialidade na vida daquele que está debaixo do sangue. Não é na vida daquele que confia em si mesmo e que acha que pode, e que acha que porque tem algumas experiências na obra do Senhor, pode deliberar e é peça fundamental. Não, é na vida daquele que entende por si só, que faz uma autoanálise da sua incapacidade e diz: eu dependo, eu estou debaixo do sangue. É pelo sangue que eu estou aqui. É pelo sangue que eu estou de pé. É pelo sangue que eu tenho a presença. E é por estar debaixo do sangue que eu sou favorecido pelo meu Deus. A notícia chega lá em Davi. Chega em Israel. E aí Davi vai fazer, no meio da sua análise sábia, perceber que aconteceu um outro princípio que foi quebrado. Qual foi o outro princípio que foi quebrado? Os filisteus despedem a arca do Senhor da sua terra até as fronteiras de Hebrom em carros novos. Diga comigo, carros novos. Só que quando Davi vai buscar a arca na casa de Abinadab, ele também faz carro novo. Quando você olha para o projeto original, aonde Deus vai dar o processo de adoração e o modelo de adoração, depois de dar a regulamentação pela lei, tanto dos preceitos morais quanto o decálogo no sentido espiritual, para a nação de Israel, na sequência de ter recebido a lei no Monte Sinai, no capítulo 25 do livro de Êxodo, Deus vai dar para Moisés agora o modelo aonde o povo vai adorar o nome dele de maneira didática, de maneira ordeira, organizada e litúrgica. O fato é que quando Deus vai dar um modelo para Moisés, e o modelo é rico em detalhes, nós estamos estudando sobre isso na nossa lição, são vários detalhes, já estudamos sobre o pátio, e agora iríamos estudar sobre a pia, não é isso? Então são tantos detalhes importantes e tantos utensílios sagrados que falam conosco, e de maneira contextualizada e aplicada em nossa vida hoje. E dentre esses utensílios, no capítulo de número 25, Deus vai dar aquele que é o mais importante, o alvo da nossa mensagem nesta noite, a Arca da Aliança. Deus vai dar o modelo para Moisés: 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de altura, 1 côvado e meio de largura, feita de madeira de acácia. Eu vou abrir aspas aqui para aplicar para alguém aqui sair daqui de posse de vitória. Deus utilizou a madeira de acácia para fazer não só a arca, mas todos os utensílios sagrados, bem como a própria estrutura do tabernáculo, ambiente onde seria adorado o nome dele. Madeira de acácia, irmão, deixa eu dizer um dado para vocês aqui: nenhum carpinteiro que se preze usaria de madeira de acácia para fazer móveis na sua carpintaria. Por quê? Madeira de acácia é cheia de nó, madeira de acácia é cheia de voltas, mas foi essa madeira que Deus utilizou para fazer, compor o processo de adoração ao nome dele. Deus está dizendo para mim e para você aqui nesta noite, na contextualização desta palavra, que eu e você somos como a madeira de acácia, temos os nossos nós, temos as nossas voltas, mas ele resolveu escolher você, e ponto final. Você foi escolhido por ele. Você não é o melhor de todos, você não é a melhor matéria-prima, mas ele disse assim: depois de um banho de sangue, de uma planada na carpintaria do Mego Nazareno, aí a coisa toma forma. E depois ainda, sabe o que Deus vai dizer a Moisés? Moisés, atenção Moisés, depois que você preparar a arca, você vai banhar ela de ouro por dentro e por fora. Diga comigo: ouro, símbolo da realeza. Diga: a madeira pode não prestar, pode ser difícil, mas quando Deus dá um banho de ouro, ele está dizendo assim, ó: eu revisto da minha glória, da minha realeza. Aí a adoração sai na sua perfeição. Por quê? Porque a madeira pode não prestar, mas o revestimento que eu dou, o brilho que eu dou, faz com que tudo seja mais lindo. Bota a mão no ombro do seu irmão nessa noite e diga para ele: meu amigo, você é peça fundamental no processo de adoração ao nome do seu Deus. Aleluia.
Só que quando Deus vai dando para Moisés o projeto da arca, Deus vai dizer para Moisés: olha Moisés, você vai fazer uma tampa sobre ela, chamada de propiciatório, com querubins com asas estendidas para o chão, em sinal de reverência ao meu nome. Esta tampa será simbólica, porque será sobre ela oferecido o sacrifício, e eu vou descer sobre o meu povo com a nuvem da Shekinah, e vou trazer a chuva temporânea, a seródia, a chuva do início da plantação e a chuva do final da colheita. Eu vou dizer para o meu povo que eles vão estar subsidiados pela minha presença. Eu vou garantir o sucesso da caminhada deles. Eles vão poder plantar e vão poder colher. Não vai faltar sacrifício na minha presença. Por quê, Moisés? Porque eu vou aceitar o sacrifício que será trazido até o propiciatório da arca. E quando eu aceitar, a minha presença vai descer no meio deles, vai sarar a vida deles, e eu vou mais uma vez estabelecer a minha aliança e o meu pacto com eles em direção à terra prometida. Aí Deus vai dar para Moisés agora 2 elementos que vão fechar o projeto da arca. 2 argolas laterais. De um lado 2 argolas, do outro lado 2 argolas. Diga comigo, 4 argolas. 2 de um lado, 2 do outro. Interessante, Deus vai dizer para Moisés: Moisés, essas argolas deverão ser transpassadas por varais. E estes varais, Moisés, não podem, por estatuto perpétuo, diga comigo, por princípio, não podem ser removidos das argolas. Os varais devem permanecer ali. Para quê, Senhor? Para que todas as vezes que vocês levantarem acampamento em direção à terra da promessa, a arca seja conduzida por homens. Por homens. Por homens. A arca tem que ser conduzida por quem? Bate no peito, por mim. Deus está dizendo na contextualização desta mensagem nessa noite que a presença dele está disponível. Não está disponível para o templo é lindo aqui, glória a Deus, parabéns, o templo é lindo, mas não é por causa do templo que a presença está disponível. Não é por causa dos bens de alguém que a presença disponibilizou. Não é por causa do altar, não é por causa da aparência. A presença se disponibilizou por causa de você, da sua vida, por causa de você. Só para você entender a contextualização, eu tenho uma matéria que eu dou no curso teológico, que é tipologia, que trabalha com tipo e antítipo. Tipo é tudo aquilo que tipifica profeticamente um antítipo. E o que é o antítipo? É o cumprimento do tipo. O que é um tipo? O tipo é a arca da aliança. Qual é o antítipo da arca da aliança? A própria presença de Deus manifestada e de uma vez por todas derramada no rasgado véu, na morte de Cristo, no bradado está consumado da morte de Cristo. No rasgado véu a presença foi manifestada a todos. Não precisa mais de sacrifício, não precisa mais de sacerdote, não precisa mais de liturgia do Antigo Testamento. Agora qualquer um pode alcançar. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, dar um glória bem forte para o nome do Senhor nesta noite. Sabe o que diz o apóstolo Paulo na contextualização da essencialidade da tipologia do tabernáculo? Ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que sois templo de Deus e morada do Espírito Santo? Ou seja, a tenda que antes era exterior, agora é interior. A presença que antes se manifestava numa liturgia externa, agora se manifesta dentro de você. E tem mais uma informação importante para te dar aqui nesta noite. 1 Pedro capítulo de número 2, versículo de número 9. Pedro vai dizer: vós sois geração eleita, povo adquirido, sacerdócio real, para que vades e anunciei as obras daqueles que vos tirou das trevas para a sua gloriosa luz. Bota a mão no ombro aí do irmão, por favor, e diga para ele assim: além de você ser templo que contém a presença, diga para ele assim: você também é o sacerdote que ministra sobre o templo. A partir de hoje, não termina, segura, fala mais um pouquinho que você vai pregar comigo. Deus vai falar com alguém aqui nessa noite. Não termina, Deus está tirando um pouquinho o contexto aqui, mas eu estou dentro do texto. Deus está me mostrando algo aqui nessa noite. Continua falando, bota a mão no ombro do teu irmão e diga para ele assim, ó: sabe por quê? Você não pode terceirizar nunca mais a sua adoração a acontecimentos externos. Diga: porque você é a casa. A presença, que é o antítipo do tipo, já está dentro de você. O véu já se rasgou. Diga: em detalhe, você é o sacerdote. Diga: se você se entrar em contrição, se você se concentrar, se você se predispor, com o coração quebrantado e voluntário, você entra na presença
você adora. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, não importa qual seja o processo histórico, não importa qual seja o problema e a tarefa externa, você adora. Não importa se gostam ou se não gostam de você, você entra na presença porque está liberado. O antítipo já se manifestou. E um detalhe importante para nós aqui nessa noite, um detalhe importante: a Assembleia de Deus não traz a arca para o altar, a Assembleia de Deus não usa candelabro, a Assembleia de Deus não usa mesa de pães asmos, a Assembleia de Deus não usa altar de incenso. Por quê? Porque a Assembleia de Deus estuda a Bíblia, e a Assembleia de Deus, sabendo que tudo isso é tipologia dos antítipos que já se cumpriram, a Assembleia de Deus sabe que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, não precisa mais de candelabro. Jesus também sofreu na cruz do Calvário, acabou os pães asmos, né? Os pães asmos também simbolizam o sofrimento da igreja. E para você perceber a profundidade da contextualização, o altar de incensário, sabe o que significa? Quando você abre a boca e dá glória ao nome do Senhor nesta noite. Quando você abre a boca e dá glória ao nome dele nesta noite, se cumpre tipologicamente o motivo pelo qual foi criado o altar de incensário. O altar de incensário era o louvor perpétuo ao nome do Senhor. Quando você dá glória a Deus, aquele símbolo, aquele móvel simbólico do Antigo Testamento perde a razão da existência. Por isso ele não está aqui, sabe por quê? Porque na essencialidade você já está dando glória, o nome do Senhor já está sendo adorado. E é por isso que Hebreus 10 vai dizer: a sombra já se passou, o primeiro já foi e o segundo foi estabelecido. Bota a mão no peito assim, olha para o irmão para o lado e diga assim: eu sou o segundo. Já foi estabelecido, eu sou o segundo. Ei, Jesus bom, eu sou o segundo. O escritor aos Hebreus está falando de mim e de você aqui nesta noite, que o primeiro tabernáculo já foi, agora nós somos o segundo tabernáculo, e em nós se manifesta a presença. Por isso que nós não precisamos da arca aqui, ela já está dentro de cada um que veio adorar o nome do Senhor na nave desta igreja nesta noite. E se você quiser, mais uma vez, nada pode impedir de sentir, de sair cheio, de adorar, de ser renovado, de ser sarado, de ser preenchido e de viver uma vida que vale a pena viver aqui nesta terra. Nada pode. Aleluia. Aleluia. Aí Deus disse para Moisés: meu filho, não remova os varais toda vez que o acampamento for levantado e a marcha continue em direção à terra prometida. Homens, diga comigo, homens conduzirão a presença. Diga: cuidado comigo, eu sou condutor da presença. O fato é que quando Davi ouve que a arca está abençoando a casa de Obed-edom, 3 meses de maravilha, 3 meses de presença, 3 meses de abundância, 3 meses, se fôssemos fazer uma análise geral a partir da cultura judaica, 3 meses de campos prestes a serem colheitos, 3 meses de paz interior, porque quando a arca se manifestava, uma das evidências é que trazia paz, mas a outra evidência é que sarava tudo que estivesse fora do controle, tudo que estivesse desordenado, era ordenado e entrava num estado de equilíbrio. A casa de Obed-edom está uma bênção, a casa daquele que está debaixo do sangue é uma bênção. A casa daquele que está submetido ao sangue do Senhor Jesus Cristo é um manancial de bênção renovável. Aí Davi diz assim: muito bem, então se a ira do Senhor se aplacou, vamos buscar a presença. Quando Davi sai com aqueles que estão com ele, interessante lembrar, capítulo de número 15, versículo de número 16, Davi faz outra reunião. Diga comigo: Davi faz outra reunião, como ele fez a primeira. Só que a primeira reunião ele faz com os príncipes, com os líderes do povo. A segunda reunião,
Davi tem entendimento, Davi tem coração contrito, Davi tem intimidade com Deus. Ele percebeu onde estava o problema. E agora a reunião que ele faz não é mais com os homens que lideram o exército, não é mais com aqueles que representam o povo, mas é agora com os levitas, com os que adoram o nome do Senhor. Capítulo 15, ele chama os levitas e diz assim, vamos voltar à casa de Obed-edom, geteu, e vamos trazer de lá a arca do Senhor a nós. Agora eu quero vocês com símbolos, tamborins, quero vocês com instrumentos de corda, quero vocês adorando, eu quero vocês. Não vai ter mais príncipe, não vai ter mais pompa, vai ter agora é adorador, porque eu entendi que Deus se agrada quando a gente adora de verdade. Aí Davi prepara tudo, e aí acontece algo tremendo. Versículo de número 15, ainda do capítulo 15. Quando Davi manda os levitas se prepararem, ele diz assim, detalhe gente, peguem os varais. Peguem os varais. Que a presença de Deus não foi feita para ser conduzida por carro de boi feito por mão de homem, por subterfúgio de homem, por artifício de homem. A presença de Deus é tão simples que foi feita para que nós conduzíssemos. Não precisa muito aparato, não precisa muita aparência, não precisa muita externalidade, basta apenas disponibilidade. Eu quero que vocês se preparem, eu quero que vocês levem os varais. Nós não vamos fazer carro de boi, nós não vamos criar estratégia, nós não vamos pegar modelo de projeto lá dos filisteus, não, nós não precisamos de projeto dos filisteus, não, Deus já nos deu o projeto, ele é muito simples, mas é princípio, nós vamos respeitar. Peguem os varais, levitas, tragam os instrumentos de louvor ao nome do Senhor, porque dessa vez a presença volta. Aleluia. Aleluia. Você pode botar a mão no ombro do irmão nessa noite, só um pouquinho, e dizer para ele assim, quando o princípio é observado, quando o princípio é observado, a presença flui. Talvez não está fluindo na vida de alguém como deveria fluir, porque não está se observando o princípio e está se fazendo campanha. Faz-se campanha, sobe-se no monte, vem para o matutino, tenta-se de outras formas. Diga comigo, a boa intenção é evidente. A boa intenção é evidente, mas não adianta só ter boa intenção. Tem que observar os princípios. Não adianta só ter boa intenção, como também não adianta copiar projeto do mundo. As igrejas de hoje, por aí afora, não acontecem em Canarana, mas por aí afora estão se copiando as coisas do mundo. Estão criando discoteca para trazer jovem para a igreja. Estão criando uma série de estratégias parecidas com o mundo, pagode dentro da igreja, uma série de coisas para tentar atrair os jovens ou tentar manifestar a presença de uma maneira mais atualizada. E é Deus lá de cima dizendo, é só observar princípio, não precisa dessas estratégias. Se observar os meus princípios, tem presença trazendo vida e segurando o jovem na igreja. Aí Davi vai, queridos. Aleluia. O tempo correu. Eita Jesus. O tempo correu. Quando Davi chega na casa de Obed-edom, Davi diz, olha, nós viemos buscar a arca. Ela deve voltar para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. A tenda do tabernáculo. O rei chega, se prepara. Os sacerdotes colocam os varais nas argolas. Os levitas começam a ensaiar aquele hino abençoado. E a arca começa a ser retirada da casa de Obed-edom. A presença de Deus está irradiando os corações, porque um clima de paz toma conta do ambiente. Porque quando há princípio observado, Deus se alegra. Deus manifesta a sua presença sem reservas. E aí sai da casa de Obed-edom o cortejo em direção a Jerusalém. Mas um fato me chama a atenção. Obed-edom é um obreiro que tem juízo. Por que Obed-edom é um obreiro que tem juízo? Porque 3 meses de arca, 3 meses de bênção, diga comigo, é muita riqueza. É gado produzindo, é leite aumentando, é celeiro crescendo.
é casa abençoada, é casa reformada, é família sarada, está tudo maravilhoso. Diga comigo, agora só falta desfrutar. Mas Obed-Edom faz assim, ó, obreiro inteligente. Se a presença está indo, quem quiser que fique com campo farto, casa bonita, com ambiente favorável para se viver, com prosperidade. Teologia da prosperidade tem matado igrejas por aí afora. Pessoas estão vivendo imbuídas de realizarem e satisfazerem os seus próprios desejos, vindo para cultos para receber. Culto não é lugar de receber, culto é lugar de entregar, de dar, de prestar homenagem àquele que é sobre todos. Nós estamos vivendo um período difícil por aí afora. Aqui eu percebi que não acontece nada disso, mas por aí afora nós estamos vivendo um período muito difícil. As pessoas estão invertendo a essência do propósito da igreja criado em Cristo Jesus, que é a entrega. E o que que acontece? As pessoas estão buscando autossatisfação o tempo inteiro. Mas quando nós olhamos para esse texto aqui nesta noite, nós percebemos alguém que no momento mais importante da sua vida, em um momento de abundância da sua vida, ele diz, olha, quem quiser ficar para colher campo que está prestes a ser colhido, que fique, eu vou atrás da presença. Eu entendi que quando a presença estava na sala da minha casa, nada mais me atraía e nada mais me satisfazia, nada mais preenchia o meu interior de maneira inexplicável do que estar diante da arca. Se a arca é a causa de todos esses benefícios, não são os benefícios que devem me atrair, mas é a presença. Não são os benefícios que é o centro da minha vontade, mas é a presença. Não são os benefícios que devem ser o objetivo da minha busca, mas é a presença. O fato é, diga comigo, Obed-Edom é geteu de Hebron. Diga, ele não é levita. Para onde é que ele está indo? Oh, glória. O rapaz é geteu das fronteiras de Hebron. Para onde é que ele está indo? Seguindo a arca. A arca vai para onde? Para a tenda do tabernáculo. Quem é que opera na tenda do tabernáculo? Os escolhidos, levitas. Mas ele está dizendo, eu quero a presença. Eu quero a presença. Aleluia. Oh, maravilha de Deus. Capítulo de número 16. Jesus, eu vou correr. Versículo de número 5. A lista dos levitas que adorarão perante a arca. Diga, não é levitas que vão trocar o velcro do candelabro. Diga, não é levitas que participarão da limpeza. Não são os levitas que vão lavar o grande véu de linho que compõe as 60 estacas que cercam o cercado. Não são. Essa lista aqui é os que vão assistir diante da arca. É os que vão cantar e tocar diante da presença. Só que quando a gente lê a lista, Deus bota um nomezinho aqui. Obed-Edom. Oh, maravilha. Coloca a mão no ombro do teu irmão nessa noite, se você puder. E diga para ele assim, você pode não ser, ou você pode não ter estado na lista, na sequência pré-estabelecida, culturalmente, espiritualmente até. Mas se a tua intenção é a presença acima de tudo, Deus te bota na lista. É Deus quem te bota, e coisa maravilhosa é quando Deus bota na lista. Para de espernear, observa o princípio, segue o padrão é simples, é fácil de chegar, é coração quebrantado e contrito, é observação de princípio de Deus, é disponibilidade em adorar. Aí sabe o que acontece? O próprio Deus é quem vai dizer, bota ela na lista, bota ele na lista. Ele não está invertendo os papéis, bota ele na lista.
vejo em Obed-Edom um espírito voluntário, uma predisposição em querer saber, em querer se doar, mesmo sem saber como vai ser. Ele só quer estar disponível. Eu só quero estar disponível. Eu só quero estar. Eu não sei nem como é a liturgia lá, mas eu só quero estar disponível. Eu estou disponível. Senhor, eu estou disponível. Senhor, eu não consigo mais viver sem tua presença. Eu estou dizendo para o Senhor que eu estou disponível. Eu nem sei como é que funciona o processo, qual é as regras, mas eu estou disponível. Tem um certo ditado que diz assim, ó: dê o seu melhor enquanto não existem condições melhores para fazer melhor ainda. Anota isso nessa noite, para a gente ganhar a noite. Diga comigo assim: dar o meu melhor. Repete, se você não quiser anotar, você grava, que você é inteligente. Dar o meu melhor não é ser melhor do que ninguém. Não é querer suplantar alguém. É dar o melhor de mim mesmo, enquanto não existem condições melhores para fazer melhor ainda. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Não espere a condição favorável para fazer. Seja Obed-Edom. Não espere que saia a lista com teu nome para que você faça. Faça, porque a presença é a causa da sua existência e justifica a tua vida. Oh, glória a Deus. Fica de pé comigo só um minuto. 9 horas. Fica de pé. Foi só uma reflexão rasa e rápida. Tinha algumas coisas para falar, mas Deus levou por outro caminho. E o nosso Deus, Ele sabe o que está fazendo e falando. Segura na mão do seu irmão nessa noite. E diga para ele assim: nós não somos a melhor madeira. Nós não somos a melhor matéria-prima. Mas Ele nos escolheu. E Ele diz para mim e para você: estou disponível para você. Quem aqui já foi na prefeitura? Precisou falar com o prefeito? Ah, algumas pessoas. Que luta, né, minha irmã? Tem umas 3 mesas para chegar até o prefeito. E na maioria das vezes que você vai, ele não está disponível. Ele não está disponível para você. Nas raras vezes que alguém consegue acessar a atenção do prefeito depois de eleito, que ele chega para você e diz: eu estou disponível, pode falar. É um milagre. Você sabe como é que você se sente? Ai, vou ser atendido, não é? O que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite é que não tem prefeito da terra que se compare a Ele. É que não tem autoridade nesta terra que se compare a Ele. É que não tem ninguém que tenha poder como Ele. Para você ter ideia, Ele é o único ser em todo o universo que comporta a capacidade de ser onipotente, onipresente, onisciente, de ter imutabilidade, de ser eterno. Só Ele. E o que Ele está dizendo para mim e para você nesta noite, só para contextualizar, para que você entenda o tamanho do valor que você tem nas mãos, para que você entenda o tamanho do prazer, o tesouro que você tem disponível para você. Ele olha para você nesta noite e diz assim, ó: tudo isso foi pregado para que você entenda: eu estou disponível, minha presença está disponível para você. Você não pode mais viver uma vida vazia, diz Smith, engessada. A minha presença muda o quadro da história. A pergunta nesta noite é: você quer? O que você mais quer nesta noite? O que você mais quer nesta noite? Eu me lembro de uma certa feita que a minha mãe ficou muito doente. E lá na cidade de Dias d'Ávila, próxima a Camaçari, eu estava pregando numa noite como essa. E aconteceu uma coisa que nunca aconteceu comigo. Deus mandou chamar pessoas à frente. Eu não chamo, geralmente eu não chamo. Eu sou muito assim, preso ao texto. Porque eu sou mais seguir o texto do que seguir profecias por aí. O texto é mais lógico. Mas Deus chamou naquela noite para vir à frente. E quando o povo veio, eu falei: sim, fazer o quê? Aí Deus botou no meu coração: manda colocar a mão no peito. E ora repreendendo. Eu orei. Terminou o culto, fomos para casa. Na quarta-feira seguinte da semana, foi no domingo, na quarta-feira, uma irmã chegou, ligou para mim
e disse assim: meu irmão, deixa eu dar um testemunho. Eu digo: por não, minha irmã. Ela: eu tinha um nódulo de 9 centímetros no seio. Quando você disse naquela noite e orou e mandou colocar a mão sobre o seio, queimou. E eu estou aqui com um exame, um diagnóstico médico de que não existe mais nada. Ah, mas pense no menino que ficou cheio de fé. Aí a minha mãe teve AVC. 2 AVCs seguidos. Lá no Maranhão. Vocês devem perceber que eu sou do Maranhão pelo tamanho da cabeça. Não ficou difícil de entender e saber. Que aí eu vou para o Maranhão. Trabalhando na Ford de Camaçari, pedi licença, fui para o Maranhão. Mas eu ia com tanta autoridade que eu ia orando no ônibus. Eu viajei 24 horas cantando e orando. Tirando uns cochilos e cantando e orando. Desci do ônibus com a bolsa nas costas e fui direto para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, que eu entrei na sala, comecei a orar pela minha mãe. Repreender, mas Deus tinha outro plano com ela. Nada aconteceu. Voltei para Camaçari, para Ford. Com 11 dias depois ouvi uma notícia inesperada. Aquela notícia terrível. Naquele mesmo dia, dentro da Ford, 11 horas da manhã, eu disse assim: nunca mais eu vou pregar. Porque eu não vi acontecer na minha vida, na minha família. Sabe como é, né? Nós somos emotivos, nós somos seres emotivos. Todos nós somos fadados a dar algum tropeçozinho e a errar. Só que enquanto eu estava falando isso, um amigo chegou do meu lado, botou a mão no meu ombro e disse assim: não foi ele que falou. O que você mais quer na vida? Imagina uma notícia daquela que você não está nem conseguindo processar as ideias, e alguém chega do seu lado, bota a mão no seu ombro e diz: o que é que você mais quer na vida? Na mesma hora caiu uma roupagem de consciência em mim. E eu comecei a lembrar dos textos que a gente lê na Bíblia. Comecei a lembrar de textos que falam que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Que nós devemos ter Ele como o alvo supremo, como algo maior do que tudo, inegociável. E eu comecei a chorar. Eu pintava carro dentro de uma máscara. Comecei a chorar dentro da máscara. E eu disse naquele dia: eu quero Deus acima de qualquer coisa. Deus começou a me encher, irmãos, de uma forma tão maravilhosa. Na mesma semana Deus explicou: o meu plano era que ela estivesse numa melhor. Nem tudo acontece como você quer, mas você deve ter as claras qual é a prioridade da sua vida. Porque quando as coisas não acontecerem como você quer, se você tem as claras a prioridade da sua vida, se você tem maturidade para perceber e discernir qual é o objetivo maior da sua vida e a sua prioridade, mantendo o seu foco, você não se desespera. Você não perde as estribeiras, você não entra em estado de equilíbrio e se cumpre na sua vida o que Jesus havia dito aos seus discípulos: quem ouve as minhas palavras e guarda é semelhante a uma casa edificada sobre a rocha. Ele não disse que não viria a tempestade, ele disse: vai vir a tempestade, vai soprar o vento forte, mas a casa permanece firme. É a pessoa que tem a consciência em si de que Deus é prioridade acima de tudo e guarda a sua palavra. Pode acontecer o que acontecer externamente, ele não perde as estribeiras, não se desequilibra, mas se mantém firme no propósito, sabendo que Deus é aquele que cuida de todas as coisas e que ainda tem o controle das situações. Talvez Deus tenha te trazido aqui nesta noite para, em meio a tantas palavras, te dizer isto nesta noite, para você sair daqui nesta noite pensando diferente, agindo diferente e com o coração voltado a adorar o nome dEle. Volte a cantar. Segura na mão do seu irmão. Tem alguém para tocar esse teclado aí, para nós terminarmos? Cadê o Davi? Cadê o incenso? Os levitas se revezavam colocando incenso sobre o altar de incenso. Não podia faltar incenso. Quem foi que deu aquela liturgia? Deus! O que Deus está dizendo para mim e para você aqui nesta noite? Não cesse de adorar. É Ele que está dizendo: não cesse de me adorar. Ei, Jesus. Desliga um pouquinho da terra, fecha os olhos.
Sai um pouquinho dessa atmosfera natural. Quando Deus fez o homem, Ele soprou nas narinas do homem e deu fôlego de vidas. Vidas. No hebraico original está no plural, vidas. Era Deus dizendo: vocês têm um desafio. Vocês têm um grande desafio. Viver uma vida aqui na terra sem perder as experiências espirituais. Sem deixar de viver a essencialidade do espiritual. Não, abra o olho e olhe para mim, só mais essa vez. Vê uma coisa de Deus aqui para mim, para você nesta noite. Você vai repetir comigo: nós não somos seres naturais em busca de uma experiência espiritual. De novo, nós não somos seres naturais em busca de uma experiência espiritual. Somos sim seres espirituais vivendo uma trajetória natural. Sabe o que isso quer dizer? Dentro de você tem um espírito que é a porta para o acesso do Espírito Santo de Deus. E que se você se concentrar, se compungir nesta noite, se quebrantar, o Espírito vai te alcançar. De maneira simples nessa noite, o Espírito Santo de Deus quer renovar vidas aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus quer direcionar pessoas. O Espírito Santo de Deus quer ressignificar. Jesus. No final do texto, quando a arca é trazida novamente para dentro dos muros de Jerusalém, ou para dentro da região do tabernáculo, Davi não resiste. Quando Davi vê a presença voltando, quando Davi vê a presença se acomodando no lugar da onde nunca deveria ter saído, Davi salta, começa a pular na presença do Senhor, começa a se entusiasmar, começa a fazer coisas que normalmente a razão não permite. Quem foi que disse que a gente adora só na razão? Isso foi uma coisa que inventaram recentemente. A adoração, ela começa sobre um toque na sensibilidade, que é emoção. E através da descarga emotiva, você vai se entregando e se derramando na presença do Senhor. Deus está tocando em você aqui nesta noite. Desengessa um pouquinho, fecha os olhos. E a pergunta para você nesta noite é: o que você mais quer para a sua vida? O que você mais quer para a sua existência? Como é que está a sua vida diante da ordem de prioridades que você vem estabelecendo? Será que não está na hora de estabelecer a prioridade certa, de pontuar e posicionar-se da maneira certa? Eita, Jesus, eu vou deixar você adorar. A presença está em nosso meio nessa noite. Se Jesus se personificasse diante de você nesta noite, o que você diria a Ele? O que você diria a Ele? Diga.
Saia daqui hoje diferente. Saia daqui hoje de posse de mais equilíbrio. Saia daqui hoje mais responsável. Chega dessa história, fulano está me desequilibrando, o problema está me abalando. Chega disso. A presença está dentro da casa. Você é o sacerdote. Quando você adora, tudo faz sentido. Você se renova, se revigora, se estabelece, se equilibra, e nada mais te atinge aqui na terra. Se você nesta noite precisa de uma renovação de Deus, saia do seu lugar, aí onde você está. Estou sentindo algo aqui. Saia do seu lugar. Se você precisa nesta noite de ter uma reviravolta na sua vida, pois as coisas já não estão fazendo mais o sentido que fazia antes, mas saia ligeiro, o tempo já terminou. Saia do seu lugar agora. O Espírito Santo de Deus quer te tocar. Não demora, sai do seu lugar agora. Chega de vazio do final de tarde. Chega de vazio de quando o sol está se pondo, e que vem aqueles sentimentos que te tomam de maneira inesperada e você não consegue controlar. Aqueles sentimentos de falta, e você pensa, é porque está faltando alguém que me complete, é porque está faltando aquele parente, é porque estou distante de casa, seja lá o que for. Deus está dizendo nesta noite para você: o que está faltando é minha presença, e a medida só cabe a minha presença. Só eu posso preencher este vazio de alma. Eu te convido nesta noite, venha, mas venha agora, sai do seu lugar, vem agora aqui na frente, nós vamos orar por você. Se desprenda, não pense no que vão pensar de você, pense no que Deus está querendo agora, e o que Ele está querendo agora é dar vida e vida com abundância. Oh, glória. Vai acabar uma série de porquês aqui. Porque eu, Deus, porque eu estou aqui. Vai acabar esses porquês hoje. Você foi criado para adorar. Você tem um objetivo nesta terra. Você não está aqui à toa. Tem um ministério, tem uma chamada. Deus conta com você na sua obra. Sua vida só vai fazer sentido se você se predispor a fazer o que Deus está querendo que você faça. E por fim, Deus espera você na glória. Sua vida não é obra de acaso. Sua vida não é um atropelo de fatos. Você tem propósito estabelecido por Deus, e Ele nesta noite diz para você que Ele quer que execute. Acabou as perguntas existenciais. Por que eu estou aqui? Por que eu? E para onde eu vou? Estenda as mãos para cá, meus irmãos. É noite de renovo de alma. É noite de renovo de propósito. É noite de renovo de visão. É noite de retorno de presença. É noite de vida que vale a pena ser vivida. É noite de volta a essencialidades. É noite de quebra de engessamento. É noite de quebra de mesmice e rotina. É noite de falta ou de quebra de religiosidade. É noite de manifestação de sentimentos inexplicáveis que brotam da alma e se concluem em obras. Vamos orar nesta noite, vamos orar. Feche os seus olhos, a igreja estende as mãos.
Aquele que visitou Abraão está aqui nessa noite. Aquele que mudou o nome de Jacó está aqui nessa noite. O Emanuel, Deus conosco, está nessa noite em nosso meio. Aquele que entende as nossas necessidades, as nossas dores, e que em um momento da sua vida até chorou, está em nosso meio nessa noite. Recebe o toque dele em nome de Jesus. Recebe o toque dele em nome de Jesus. Achou lá a súrica. Nunca mais você vai dizer: eu sou madeira de acaso, sou rejeitado por natureza. Nunca mais. Deus está dizendo para você nesta noite: eu te quero, eu te escolhi, eu te chamei, foi eu que te chamei. Nunca mais diga: eu sou madeira ruim de jeito, eu não tenho jeito, o que estão dizendo de mim, eles estão certos. Não! Deus te escolheu, é você que Ele quer, é você que Ele vai usar. Saia daqui renovado nesta noite. Deus, a tua palavra foi pregada, Senhor. Deus, os teus servos estão aqui respondendo a tua palavra nesta noite. E nós te pedimos: toca neles, toca nele, toca nela. Toca nele nesta noite, toca nela. Senhor, renova propósito aqui nesta noite. Renova aliança. Senhor, renova a visão dos teus servos nessa noite. Amplia a perspectiva espiritual. Toca nessa noite, Deus. Eu vou pedir essa irmã aqui, essa irmã, por favor, essa irmã aqui, ó, a senhora, por favor, dê um abraço nessa irmã aqui, por favor. Já vamos terminar. Ô meu pastor, eu sou de ensinar, meu pastor, mas eu não sei o que é que está acontecendo nessa noite. O Espírito Santo de Deus, o óleo de Deus está descendo aqui nessa noite. Nela, dá um abraço nela, dá um abraço nela. Quantas vezes a gente diz: eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito. E Jesus está dizendo: vão, eu não quero que você continue com voltas, eu quero te aplanar. Você é madeira ruim, mas na minha mão eu quero melhorar você. Eu quero tirar nó, parar esta. Para de dizer nesta noite: eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito. Síndrome de Gabriela, está repreendido. Você veio aqui para ser melhorado na presença dele, para crescer, para progredir. Progrida! Receba a vitória de vocês em nome de Jesus. Homem com homem, mulher com mulher, dá um abraço no outro aí nesta noite. Homem com homem, mulher com mulher, dá um abraço aí nessa noite. E diga assim: assim como você está sentindo meu coração, assim pulsa o coração de Deus por você. Ele não desiste de você. Ele preparou este culto, ele mudou a mensagem, ele mudou o contexto para dizer para você que ele não desiste de você, que você é especial, que é você que ele quer. Ele não abre mão de você. É você mesmo, ele não se enganou, ninguém se enganou, é você. E por isso, e por você entender isso nesta noite, as circunstâncias vão mudar, o contexto vai mudar, a presença vai voltar, o ambiente de bênção vai voltar. Você vai voltar a ser fonte, vai dar água para outros, mesmo em meio ao deserto. Receba esta palavra em nome de Jesus e saia daqui nessa noite de posse de vitória. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que maravilha, né? Quantos irmãos se sentem no tabernáculo do Senhor aqui hoje, né? Aleluia, oferecendo o sacrifício dos seus lábios. Quantos irmãos foram edificados com essa palavra? Levante as suas mãos. Aleluia. Se tem alguém afastado da igreja do Senhor Jesus, do corpo dele,
venha nessa noite entregar sua vida a Ele. Irmãos, esse é um momento importante para a igreja, receber uma ministração dessa, viu? A palavra veio direto para a necessidade da igreja. Bom seria que tivesse todos os irmãos aqui. Ontem nós estávamos aqui, foi ontem, e o pastor Walter Ney disse, mas se toda a igreja viesse, todos os cultos, era diferente, né? A multidão de gente, mas só vem se tiver alguém de fogo. Mas tem mais fogo a palavra, né? Quantos irmãos recebeu esse fogo da palavra? Aleluia! Maravilha! Aí vai ter que voltar de novo, né? Quantos irmãos querem que o nosso irmão retorne aqui? Amém! E nós vamos providenciar, pedir ao Senhor que prepare o momento que a gente traga todo o campo Canarana aqui para estar aqui conosco, um dia de estudo bíblico. Quantos irmãos gostam de estudo bíblico? Amém, irmãos? A palavra do Senhor continua com seu poder maravilhoso. Quando ele começou falando, eu senti que o Senhor ia falar de uma forma especial nessa noite, que nós estávamos esperando essa palavra. Tem crente que só se alegra se estiver zoada. Mas, irmão, quando a palavra vem silenciosamente, ela vem penetrando, aleluia. Ramácia neve, ela vem tocando. Onde tiver enfermidade, ela vai curando. Onde tiver necessidade, ela vai suprindo. Onde tiver falha, ela vai consertando. Os irmãos já imaginou o poder que tem a palavra? Por isso tem muitos crentes que não ganham a bênção de Deus, porque não está dando valor à palavra. Estão vazios, fracos e doentes, porque não ouve. O que é que a Bíblia diz? Quem tem ouvido, ouça. É necessário a gente ouvir e guardar no coração. Esse ensinamento aqui hoje dá para a gente caminhar até a vinda de Jesus. Irmão Leandro que diz, que não perde de jeito nenhum, né? Irmão Leandro é esperto. Ele não perde esse momento de estudo bíblico aí. Amém? Glória a Deus. Quantos irmãos estão alegres pelo poder da palavra que falou o seu coração nessa noite? Aleluia. Que Deus continue abençoando o seu servo. Ele estava falando aqui sobre o pastor Cleudson. Eu falei que o pastor Cleudson faz parte da história dessa igreja, né? E amanhã o pastor Cleudson vai estar ministrando aqui para obreiros e esposas de obreiros. E ele veio com o pastor Cleudson, vai estar retornando. O pastor Cleudson vai estar aqui conosco também, nosso irmão, amanhã. Então amanhã, meus irmãos, 2h30, todos os obreiros e esposas estejam aqui para receber a ministração da palavra do Senhor. E líderes de departamento também, você que está trabalhando na obra, fazendo a obra do Senhor, que precisa de ferramenta, venha participar amanhã também dessa sequência maravilhosa, que desde quarta-feira que nós estamos aqui nos alegrando e nos edificando na presença do Senhor. Vamos só ficar de pé para agradecer a Deus por essa noite maravilhosa. Aleluia! E que Deus esteja recompensando o seu servo, que saiu ali de Camaçari para estar aqui em Canarana, trazendo esse tesouro para os nossos corações, edificando a igreja. Amém?